A situação da Karen Bacchini, depois do último cancelamento dela, não tá nada bonita entre o pessoal da internet. Depois ela ter feito o negócio de IA, depois ela ter admitido que o negócio era de IA, depois ela fazer um vídeo de mais de 1 hora com as pessoas explicando o que era o negócio de IA, muita gente ainda está criticando a Karen. Parece que ela perdeu um pouquinho do apoio do público, porque pela primeira vez os comentários não foram lá tão agradáveis nas redes sociais quanto gostaria. E tem umas coisas que eu quero falar sobre isso, mas eu trouxe um vídeo que ele vai abordar um assunto, mas esse assunto também tá consequência do segundo assunto. Então, antes de mais nada, já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que o hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. Já me conta, você acha que esse cancelamento da Karen Bacchini, que essa desculpa dela, valeu a pena, ou você já se jogou fora do barco aí do clã da Karen? Me conta aqui nos comentários, por favor, me segue, vai. Faz esse favorzinho pra mim. Bora pro vídeo. Essa daqui é Space Kiki, né, o nome dela. Se eu não me engano é esse. Ela vai falar um pouco sobre o cancelamento da Karen, né? Só que não é só especificamente da Karen. Ela vai falar também um pouco sobre como que tá muito fácil hoje em dia fazer merda na internet, que é muito fácil, mano, enganar todo mundo. Então, bora lá. É muito fácil comover as pessoas com um vídeo de pronunciamento na internet. Eu sei, normal, todo mundo erra. E a gente vive numa constante de se justificar pros outros. Principalmente se tu trabalha com a tua imagem. Mas será que o pronunciamento é tão sincero assim? Eu trouxe essa pauta sobre influencer usando inteligência artificial no Clube da Carta. Acabei saindo no canal do Gianluca, Ismael, da Becca Boechat, Matheus e Guigo Show. Antes que falem de minúsculas causas, apenas saia do TikTok, abra um livro, vai estudar geopolítica, eu não sei. Quem fala disso nem muito profundo é. A questão principal... Exatamente, de verdade, muito profundo não é. Mas vamos lá. Não era o uso ético da inteligência artificial. Era sobre vender uma coisa como se fosse autoral, mentir sobre processos falsos de nanquim, aquarela e Procreate, apelar para manualidade quando no fim era o trabalho de uma máquina. E eu sempre disse, o ideal é parar o quanto antes e falar, eu menti. Mas não aconteceu isso, a enganação continuou, com um vídeo no YouTube que eu nem falei sobre, porque eu já tinha parado de falar sobre o assunto, com processos artificiais, os desenhos de autoria dela, muitos nem eram. Os vídeos eram processos montados por cima de desenhos da IA, que era inteligência artificial, isso era óbvio. Influencers trabalham com muitas estratégias. Hoje em dia não emplaca mais vir com roupa branca, cara lavada, choro, se vitimizando. As pessoas não se comovem mais porque já teve muito trambiqueiro se aproveitando disso. Agora é muito mais efetivo dar a cara a tapa e falar, eu errei, eu fiz muita besteira. E mudar o foco pra outra coisa. E continuar não sendo 100% sincero, mas as pessoas vão acreditar. Porque... aqui é onde eu quero pegar o primeiro ponto, tá? Que ela trouxe. Que o fato é, realmente, você chegar, fazer a camisa branca, tal, ai, me desculpe, não funciona, as pessoas não se comovem. E ainda bem, porque, pelo amor de Deus, que coisa cafona. Mas aí você chega e você se desculpa. Eu acho que tem algum problema. Eu acho que a Karen fez errado, a forma dela falar. Não. Mas o foda é que colocar problemas pessoais no meio e ainda trazer outra pessoa pra falar sobre isso e demorar tanto tempo pra falar e ainda assim a escala com a qual fala meio que ficou feio, tá? Eu acho que a Karen, ela teve um cancelamento dessa vez que ele foi um pouco mais certo que os outros, porque tá no meio de uma discussão de roubo de arte por IA, tudo mais, tanto que eu falei no meu vídeo, em um dos meus vídeos, sobre eu não saber se a IA só utilizar os desenhos da Karen continua sendo dela ou não o desenho. Só que assim, eu não sou artista, eu não tenho que saber sobre isso. E daí o pessoal me explicou que não, né? Só que a Karen vive no mundo das artes, né? Então assim, isso pesa um pouco mais pra ela. Mas calma, que meu segundo ponto vai ser melhor. Tu demonstra uma postura de abaixar a cabeça. Seguinte, a maior parte do vídeo nem é sobre essa polêmica. Isso é algo muito efetivo. De 5 minutos, a menor parte é falando disso. O primeiro vídeo falando sobre o assunto depois do ocorrido é sempre o mais eficaz. Então é muito estratégico tu falar sobre o assunto real por poucos segundos e depois passar para outro, em que tu, a princípio, é a vítima. Vítima de supostas falsas acusações, de um caso que eu não acompanhei, mas não é essa questão. Tu mistura duas coisas e ameniza uma delas, tirando o foco. Mas isso também... isso tem um nome muito comum, que se chama cortina de fumaça. Eu também notei isso quando eu reagi, eu não falei, mas foi algo que me pegou muito, porque é uma técnica que muitas empresas usam, sabe? De que em vez de você focar naquilo, você meio que desloca o foco para outro lugar, no caso seria uma outra polêmica, para que você tenha uma imagem melhorada. É muito comum, gente, é muito comum mesmo, quando, por exemplo, sei lá, a Virgínia vai fazer uma merda, e daí alguém vai lá e fala
fala mal da Virgínia. Exemplo que falaram dos filhos da Virgínia, não sei se todo mundo lembra. A Virgínia era pra ter sido massacrada naquele momento. Só que daí outra pessoa veio e falou mal dos filhos da Virgínia, amaldiçoou os filhos da Virgínia, foi Luana Piovani, já não lembro mais. E daí todo mundo focou só na Luana Piovani, não lembro, na mulher que falou que amaldiçoou os filhos da Virgínia. E a Virgínia, ela foi muito boa nessa estratégia, porque é uma estratégia que é muito usada. Isso pegou mal pro público dessa vez. E por que que eu digo dessa vez? Porque a gente vai chegar num ponto em que existe um limite do quanto que as pessoas vão continuar te seguindo e gostando de você, a ponto de que os seus cancelamentos não sejam mais meras trivialidades, vamos dizer assim. Mas bora pro vídeo. Também aparece na escolha de palavras. Por exemplo, eu usei inteligência artificial pra finalizar. Não. Evidentemente, tudo foi feito com inteligência artificial. Tudo. Talvez seja uma questão semântica de tu escrever um prompt e a IA finalizou pra ti. Daí pode ser. De novo, ameniza bastante. Tem uma coisa que as pessoas não falaram. Depois dessa polêmica toda, alguns dias depois, o Clube da Carta continuou com uma nova edição, que ainda usa e abusa de inteligência artificial. Então, será que existe um arrependimento? Uma borboleta aí, com uma asa furada. Chega de jogo de 7 erros de inteligência artificial. Se tu não percebe, paciência. Mas eu sei que no final ninguém é santo e a gente sempre deve esperar o melhor. Mas se tu trabalha com influência, naturalmente tu serás cobrado, ainda mais se tu cobra muito dos outros. Eu imagino que depois dessas 2 edições do Clube da Carta, vai haver um rebranding, isso melhoraria muito a credibilidade dela. Provavelmente contratará artistas, ou vai fazer uma série de vlogs aprendendo a desenhar, porque aprender com os erros leva um tempinho, não é em 24 horas, normalmente não costuma ser. Depois de errar uma vez atrás da outra, mentindo muito, é necessário reconstruir a confiança com o tempo. Isso realmente tá acontecendo. Todos os vídeos que eu vejo que falaram sobre esse assunto, os comentários eram extremamente negativos. Parece que o pessoal perdeu um pouco de credibilidade na Karen. Óbvio, a Karen vai passar fome, mano, perdeu tudo, vai morar de aluguel. Não, gente, a Karen é uma das maiores blogueiras que tem. Apesar de que o alcance dela no YouTube caiu muito, convenhamos. Mas tem um problema aqui pra mim, que tá diretamente relacionado a esse cancelamento da Karen. E aqui eu falo especificamente desse cancelamento da Karen como um exemplo, mas isso se serve pra muitos influenciadores, tá? Que é, se você tá iniciando alguma coisa, tá tudo bem você errar. Todo mundo eu erro o tempo inteiro também, convenhamos. Mas se você já não é mais iniciante, utilizar o fato de você ser um influenciador pra justificar algo que não deveria ser justificado no mundo que nós temos, passou um pouco dos limites. E aqui eu não tô falando, gente, que é injustificável a Karen ter usado IA, não. Daí aqui já não é sobre o cancelamento da Karen em si. A Karen vai ser o exemplo. Tudo bem, ela usou IA, isso foi um erro tal. Só que a Karen não é iniciante. A Karen tem empresa de maquiagem, ela sabe, ela tem o estúdio dela de maquiagem, agora ela tem o meu clube, ela já é uma empresária. Ela é uma mulher que realmente já tá no ramo. Ela não tá iniciando hoje. Ela sabe o quão difícil é, ter que lidar com coisa da Anvisa, com inspeção sanitária, com burocracia, com problema de direito autoral, com problema disso, de não sei o que, problema financeiro, ela sabe. Só que isso já tem sido normalizado há um tempo, e pra mim esse último lançamento da Karen só evidenciou que os influenciadores estão utilizando o fato de serem influenciadores como uma desculpa para não fazer o que todo empresário deveria fazer, que é tomar todas as precauções do trabalho, deixar tudo certo antes de lançar qualquer coisa. E uma base nova não teve tantos tons, bacana. Isso daí é limitação técnica, limitação de não sei o que. Você não tem muito dinheiro, só pode lançar 4 tons. Ok, vai ser criticado. Vai. Mas não é um problema de você como empresário, como empresária. Isso é um problema financeiro. Poxa, gente, é um meio clube. Não é como se tivesse problema financeiro ali. Usar como desculpa o lado pessoal seu numa coisa que é o seu empreendedorismo, pra mim é algo que não deveria ser justificável, sabe? É tipo, eu vou lançar uma comida aqui, só que daí alguma coisa dá errado no processo e alguém, se dá mal ao comer aquilo. E daí a pessoa vai vir a público só porque ela é influenciadora. E ela vai se justificar falando, é porque eu não era tão bom cozinhando, ou eu acabei, me distraindo. Isso, a Karen é só o último exemplo. Isso tem acontecido com muitos influenciadores, sabe? É tipo a Virgínia. A Virgínia é o maior exemplo disso, tá? Porque a Karen só foi o último. A Virgínia não é pessoa nova no mercado. Ela tem uma empresa de quase 1 bilhão de faturamento por ano. Ela
ela lança um monte de produto, gente, que o pessoal compra, fala mal porque veio com defeito, não sei o que. Cara, não deveria ser justificável nenhuma empresa, independente se é de influenciador ou não, fazer merda e colocar a parte humana do influenciador, que é a cara da empresa, pra justificar o erro. Isso não é justificável. Esse, pra mim, tá sendo o pior ponto de todo esse negócio da Karen. Porque isso evidencia um problema sério, que é, tudo bem, gente, o errar é humano. E então, se eu sou humana e eu erro, tá tudo bem a minha empresa errar. Não tá. Você como pessoa errar, tá bacana. Você como empresa, não é aceitável errar. Porque se a gente começa a fazer isso, a gente já tá normalizando isso há um tempo, toda hora que isso acontecer, é só você pedir desculpas, uma hora isso vai dar merda pra alguém. E quando eu digo dar merda, não é que tipo, você vai ser cancelado e ninguém vai mais olhar na tua cara. É dar merda que uma hora, por causa de, qualquer coisa é só pedir desculpas na internet, alguém vai lançar a porra de um produto pra cara que realmente vai deixar uma pessoa cega. Alguém vai realmente lançar um produto na cara que vai fazer a pessoa manter uma queimadura de 3º grau. Alguém vai lançar um pirulito que vai dar uma alergia pra um monte de pessoas porque, eu não lembrava que tal coisa tinha que ser feita, ou talvez a gente tenha se confundido na hora de fazer o produto. E daí a pessoa não vai mais responder e as pessoas não vão mais cobrar de forma judicial uma empresa. Porque o influenciador, que é a cara da empresa, ele utiliza como desculpa pelo erro da empresa a sua humanidade. Empresas não são seres humanos. Pessoas são passíveis de falha. Pessoas melhoram. Empresa, se comete um erro, às vezes é um erro muito grave. E isso já tá sendo normalizado há muito tempo. E a Karen só foi o último exemplo que me evidenciou isso. E as pessoas que estão falando tá tudo bem, pra mim não tá. Não é errado pra mim a Karen se desculpar. Não é errado pra mim a Karen falar que ela tem problemas com insegurança. Não é errado pra mim a Karen ter... Quer dizer, isso é errado, de fato. A Karen ter mentido é errado. Mas pra mim não é um absurdo. Até porque, às vezes, a gente acaba mentindo na internet por insegurança mesmo. Eu sou fodão. Não é não, tá? Nada disso pra mim é errado. E ela se desculpar também pra mim não é errado. Pra mim o que é errado é ela humanizar algo que não é ela. Mas o meu clube tá mostrando a arte da Karen. Não importa. A Karen, a arte da Karen, ela faz parte de um produto que uma empresa vende. Não é caridade. E ela humanizar um erro de uma empresa, que é uma normalização horrível, que a gente nunca deve normalizar erro de empresa, porque quanto mais a gente normaliza, mais merda dá, pra mim é injustificável. E, desculpa, se a Karen vê isso ou chegar nela, eu tô certo do que eu tô falando. A Karen pode errar quanto ela quiser, ela pode ser cancelada quanto ela quiser, ela pode ter insegurança que ela quiser. O que ela não pode é fazer vídeo justificando um erro empresarial com uma justificativa pessoal. Porque eu tenho certeza que vocês, gente, que a Karen não deve fazer tudo. Ela deve ter uma pessoa que lida com a parte financeira, uma pessoa que lida com a parte jurídica, uma pessoa que deve lidar com a parte de impressão, com controle de qualidade, uma pessoa que deve lidar com logística. É uma empresa. Não podemos humanizar empresas pra toda hora que der merda justificar com eu sou influenciador. Me desculpa, sou humano, eu erro. Não erra. Você como humano erra. A empresa não pode errar. Esse é o meu ponto, gente. No mais, me conta aqui o que você acha sobre isso da Karen, né? Sobre essa discussão que eu tô trazendo. Caso, aqui eu já vou deixar de novo, sem hate aqui embaixo, por favor, porque a minha discussão e o ponto não é sobre se o que a Karen fez é certo ou não como pessoa, mas sim sobre a gente normalizar, e eu só usei o cancelamento da Karen como um exemplo, a gente normalizar de fato que empresas possam ter seus erros justificados só porque a cara delas é um ser humano. No mais, espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo.